Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Ben, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu quero aproveitar os slides e as partes de uma aula que eu dei recentemente, né? Que eu voltei a dar aula para quem não está sabendo, é para falar sobre o método científico. Mas não vou falar do método científico atual, eu vou falar do método científico do século XVII, né? Mais especificamente. E um pouco do 18 que vai pegar falando do Newton, né? Então eu vou falar das origens do método científico na sua fundação, né? Então a gente vai falar do Bacon, do Descartes e do Newton nesse vídeo, né? Então não como o método científico é hoje em dia exatamente, mas como que ele foi construído, né? Mas no Newton a gente já vê que é bem parecido com como é hoje em dia. Então, para a gente começar, é bom eu exemplificar o método dedutivo e o método indutivo, né? Como que eles funcionam. Então, são dois métodos de raciocínio lógico, né? Para você chegar a certas conclusões. Então, no método dedutivo, você vai partir de premissas já determinadas, né? Então, axiomas, a gente poderia dizer. Então, você vai ter uma premissa maior, que na verdade que é certa para você, né? Que é algo inquestionável. Você vai comparar ela com uma premissa menor, que é uma coisa que você está analisando, e daí você vai tirar ou deduzir uma conclusão, né? Então, vou dar um exemplo. Então, eu quero analisar se alguém é um homem, por exemplo, né? Então, todos os homens são mortais. Isso, na verdade, nada da experiência, né? E é algo inquestionável. Todos os homens que já viveram morreram, né? Os que ainda estão vivos, mas também vão morrer. Todos temos certeza disso. Então, não é algo questionável. Essa é a premissa maior, certo? Então, aí a gente pega aqui um exemplo dos gregos, né? Sócrates é um homem. Então, Sócrates é um homem, também é verdade, né? Ele é um ser humano, portanto, Sócrates é mortal. Se todo homem é mortal e Sócrates é um homem, Sócrates, consequentemente, é mortal. Então, esse é o exemplo do método dedutivo, né? Da premissa maior, que é uma verdade, que você parte dela para comparar com a outra afirmação, para você tentar tirar uma conclusão. Isso que é o método dedutivo, certo? Já o método indutivo, você vai partir dos casos particulares para inferir, né, para se obter uma verdade geral. Então aqui tem um exemplo da física barra química, né? Então, o ferro conduz eletricidade, o ferro letal. O ouro conduz eletricidade, o ouro letal. O cobre conduz eletricidade, o cobre letal. Logo, metais conduzem eletricidade. Então você está pegando aqui vem realmente do método experimental. Você vai fazendo observações, né, ou experimentos da natureza e você tenta criar uma lei universal para você concluir, né? Esse é um processo que a gente chama de inferência lógica. Você observa padrões e para você tentar encontrar uma regra, né, que descreva esse padrão. Então, esse método, né, até da forma que é exemplificado, já dá para ver que ele é um pouco mais próximo do método científico, né, de como a gente imagina que as ciências funcionam. Então, prosseguindo, né, na aula acabei falando do Galileu, mas aqui não vou entrar. Vamos falar dos cachorros grandes do método, né? Então, começando pelo Bacon, né? Então, podem ver aí que o Bacon, tal como o Galileu, viveu aí no final do século XVI, começo do XVII, né? E aí, por causa dos meus alunos, eu coloquei uma frase, frases marcantes dos pensadores, para eles saberem quem que falou, mas são frases bem importantes para você entender a filosofia deles, né? Então eu quero entrar aqui também para vocês, certo? Então essa frase saber, né, poder, ela descreve totalmente a filosofia do Bacon, inclusive essa filosofia que gerou a Revolução Industrial, o capitalismo,
é uma das frases mais importantes e impactantes da história da humanidade, eu diria, né? E essa frase, ela vem justamente porque para o Bacon, a ciência ela tinha o papel de você intervir na natureza, de você fazer mudanças que vão facilitar e melhorar a condição humana, né? Então, para o Bacon, o conhecimento científico ele é um conhecimento prático, ele é um conhecimento que era para ser aplicado mesmo, e não um conhecimento só teórico, né? Como era para a maioria dos gregos, que ele vai criticar muito no texto dele. Tanto que o novo órgão do livro do Bacon é o Latrixia Organum, que é o livro do Aristóteles, né? Onde ele elabora a lógica do pensamento científico grego. Mas, enfim, para o Bacon, ele diz que o homem ele deve ser ministro e intérprete da natureza. E isso está muito ligado à visão do Bacon sobre o papel da humanidade, que está ligado com o papel da ciência. Então, para o Bacon, o homem se afastou de Deus no pecado original, né? Então, Adão e Eva pecaram e se afastaram de Deus. Porque a Bíblia fala, e nessa época o pensamento religioso era totalmente, ou quase totalmente ligado ao pensamento científico, né? A gente tem que lembrar disso pelo contexto. Mas, enfim, então, a Bíblia diz que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. E Deus é criador e controlador. Então o homem deve criar coisas e também controlar a natureza, né? Ser ministro, ser mestre da natureza. Então, pro Bacon, o homem tinha que reconquistar a sua proximidade com Deus. O homem tinha que mostrar para Deus que ele era digno de ser a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente tinha que, para nos aproximarmos de Deus, a gente tinha que agir de forma mais parecida com a forma que Deus age. Então, o saber é poder sintetiza muito esse pensamento, né? E para você intervir, você tem que botar a mão na massa. Não adianta você só ficar pensando, não. Você tem que ir lá e fazer um laboratório. Ir no laboratório, fazer experimento, criar máquina. E é isso aí, né? Isso também vem muito da tradição da alquimia, do trabalho manual, para deixar de ser visto como uma coisa do escravo e do cientista ser ilustrado como o cara que está no laboratório botando a mão na massa, né? Que era visto de forma pejorativa pelos gregos. E aí, né, então, como eu disse, o Bacon botava a mão na massa, né? Fazia muito experimento, né? Então aí já dá para ver que o método dele é indutivo, né? O mais indutivo. Porque para ele você tem que ficar o máximo que você puder, da forma mais bastante possível, testando tudo que der na natureza para você induzir as verdades, né? Ou verdades aproximadas da natureza. Então eu peguei aqui duas frases dele do novo órgão, né, para ilustrar. Então tem aqui, ó, a única esperança radica na verdadeira indução. E aí ele fala que a indução que será útil para a descoberta e demonstração das ciências e das artes deve analisar a natureza, procedendo às devidas rejeições e exclusões, e depois então, depois dos casos negativos necessários, concluir a respeito dos casos positivos. Aqui o que ele está dizendo é que você tem que testar tudo possível e para você ter certeza que não vai ter nada que vai eliminar a hipótese que você induziu das suas observações. Então você observa, 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 testa, 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 testa. E tanto os casos positivos quanto negativos são importantes. É a partir deles que você vai ter uma hipótese. Que qualquer caso negativo já falseia a sua hipótese e mostra que ela está errada, né? Então é um processo bem laçante. No método do Bacon, ele cria várias etapas ou instâncias que você faz vários níveis diferentes de testes até você construir uma hipótese, né? Uma hipótese realmente plausível e bem fundamentada, sendo mais próximo da realidade que daria para chegar, né? Então, o método do Bacon, ele era experimental e indutivo, certo? Aí a gente parte para o Descartes, né?
que veio um pouquinho depois só. Então Descartes nasceu bem no finalzinho do 16, então tudo que fez foi ali na primeira metade do século 17, certo? O Descartes é conhecido pela frase penso, logo existo, que também é uma frase que sintetiza muito bem o pensamento do Descartes, né? Porque o Descartes ele vai criar todo o sistema filosófico dele baseado na dúvida metódica que a gente fala. Então, o que o Descartes fez é o quê? Já que nessa época, o que era amplamente falado, o que as pessoas acreditavam, era que os nossos sentidos nos enganam, e o Descartes também que criticava muito o ensino dos jesuítas, né, a educação da época, falava que a gente aprendia muita coisa errada. Então, ele faz um exercício de esquecer tudo, rejeitar tudo que ele sabe, tudo que ele já aprendeu e tudo que ele já sentiu, para tentar partir de verdades firmes, para basear a filosofia. Então, ele vai tentar rejeitar todo o saber dele, todo o conhecimento dele, para tentar construir a base dos axiomas para fundamentar o pensamento dele. Então, como ele vai partir de axiomas, a gente tem um método dedutivo e não indutivo como o do Bacon, né? E aí, justamente, eu penso logo existo entra aí. Porque a primeira coisa que o Descartes vê e percebe como uma verdade inquestionável é que ele está pensando. Como o exercício dele é esquecer tudo e tentar encontrar alguma coisa, para fazer isso ele precisa pensar. E se ele está pensando, ele tem certeza que ele existe a partir daí. Então, a partir daí ele vai construindo toda a sequência de pensamento dele até tentando provar a existência de Deus, né, por meio desse método. Mas é a partir daí que ele vai fundamentando o método científico dele, né? Que aí foi publicado um texto chamado Discurso do Método, que também está dentro das meditações metafísicas do Descartes, escrito em 1637. Mas então, ele propôs a dedução como caminho para a verdade, porque para ele a certeza só poderia vir através da razão, que era o princípio absoluto do conhecimento humano, nas palavras do Descartes, tá? Então, o método cartesiano, ele tem 4 etapas ou regras, né? Ou 4 alicerces que o Descartes coloca, né? No caso do Bacon, são muitas instâncias e tal, e tem que fazer um estudo muito prolongado mesmo para sintetizar, né? Mas no caso do Descartes, ele mesmo sintetizou. Então, essas 4 etapas ou bases são a evidência, a análise, a síntese e a verificação. Então, a evidência é uma regra que você nunca deve aceitar como verdadeiro o que não for evidente. Então, é justamente que para você usar o método dedutivo, você precisa partir de verdades inquestionáveis. Então, você tem que ter uma base muito sólida para você tirar conclusões a partir dela. Senão, tá errado, né? Senão, o seu método não é bom. Você tem que partir só daquilo que é evidente como base para tirar suas conclusões. Aí a análise e a síntese, elas caminham juntas, né? Então a análise é que você deve dividir as dificuldades em quantas partes quanto possível para resolvê-las separadamente. Então é aquele negócio de você separar as coisas, né? Então vamos imaginar um caso do movimento do corpo que vai usar a segunda lei de Newton. Você vai separar a força em vários vetores e componentes para você resolver mais fácil. E a síntese é que você parte dos problemas mais simples para os mais complexos. Então, vamos pegar que você vai estudar o movimento de uma bola em algum lugar inclinado. Então, vai partir primeiro de um plano inclinado, né, uma rampa reta, digamos assim, e vai empurrar a bolinha sem ela rolar. Depois você empurra a bolinha rolando, depois você pega uma coisa mais
mais inclinada ou que não seja reta, né? Tem um movimento mais complexo. Então é você separar os problemas complexos em problemas separados e testando separadamente para aí sim você juntar para você ter as suas conclusões. Então você vai trabalhar do mais simples para o mais complexo e vai separar as partes em quantas partes possíveis para ficar ainda mais simples, certo? E por último, vem a verificação, que é a parte que o método do Bacon tem mais em comum com o do Descartes, que é que a ciência é um trabalho árduo, então você tem que verificar quantas vezes forem preciso todas as etapas anteriores para você ter certeza que você não deixou passar nada. Nenhum caso positivo ou negativo, nenhuma inconsistência interna, nenhum experimento, nenhuma observação, nenhum axioma, você não deixou passar nada, certo? E aí vem o cara que meio que montou realmente a base da ciência moderna, né? Que ele veio aí um pouco depois do Descartes, que é o Isaac Newton, né? O grande Newton. Então, ele é da metade do século XVII e viveu aí o começo do XVIII também, né? E foi produtivo a vida inteira, dá para dizer. Então, a frase que eu peguei aqui do Newton, essa frase não ajuda tanto. Na verdade, essa frase é meio engraçado, assim, meio irônico você ver. Porque é uma das frases mais famosas do Newton. Só perde para do ombro dos gigantes, né? Essa frase do Newton é a hipótesis non fingo, do latim, que é eu não crio hipóteses, né? Eu não invento hipóteses. Que o Newton dizia. Só que essa frase ela é irônica e não é tão boa que nem as outras para ver o pensamento do autor, que na verdade o Newton criava muitas hipóteses. Quem não considerava que as hipóteses dele eram hipóteses, para ele eram verdades recriadas da experiência, né? Então eu vou chegar lá. É só seguindo aqui a sequência, então, né? O Newton ele acabou juntando o método do Bacon, né, que é indutivo, com o método do Descartes, que é dedutivo. Você pesquisa na internet, o que dizem é que o Newton foi o cara que aplicou na prática, na ciência propriamente dita, o método do Descartes. Mas eu diria que não é bem assim. Mas, então você vê muito, tanto do Bacon quanto do Descartes no Newton. Eu diria que é mais do Bacon do que do Descartes, certo? Mas enfim, o que a gente pode dizer é que o Newton considerava que as hipóteses que ele induzia dos experimentos como verdades tiradas da experiência, como eu disse, né? Que eram utilizadas para deduzir conclusões que, por sua vez, eram testadas experimentalmente para serem validadas. Então, ele parte de verdades e faz uma certa dedução, método dedutivo. Porque as verdades, elas não são axiomas retirados da razão. Eles são hipóteses que foram induzidas experimentalmente. E aí você testa essa hipótese também com novos experimentos para você tentar retirar, né, uma verdade experimental. E aí, pro Newton, realmente era verdade absoluta as conclusões que ele tinha, né? Tanto que ele tretou com muita gente, porque ele não aceitava que sanassem de hipótese as coisas que ele postulava, né? As publicações dele e os resultados que ele tinha. Mas então o próprio Newton, né? O Escolha dos Principia, que é o livro da mecânica dele, o livro principal dele, ele falava que nessa filosofia experimental, que é a física, né, que ainda não tinha esse nome na época, proposições são deduzidas dos fenômenos e generalizadas por indução. E aqui já dá para ver essa inconsistência, né? Vai ficar mais notável ainda nas frases que eu vou pegar aqui depois. Mas ele assume que ele faz uma indução e generaliza. Então ele está criando uma hipótese para generalizar.
Mas para ele é algo muito mais confiável e sólido do que era para o Bacon. Para ele era realmente inquestionável, axiomático, o que você tinha a partir do método indutivo, né? Então dos peninetos, principalmente. Mas dá para ver a influência tanto do Bacon quanto do Descartes, né? No método do Newton. Então, também no Principia, ele acaba apresentando um resumo do método dele em 4 regras, né? Eu vou ler para vocês, apesar de ser meio maçante, mas esse é um vídeo que vai levar aí uma meia hora, né? Então, vocês já estavam preparados. Também quer ler o canal, então, se você segue, você também já está sempre preparado, apesar de eu estar fazendo um vídeo mais curtos. Mas, enfim, então as primeiras 2 regras, né? A segunda é a última frase ali, mas não devemos admitir mais causas para as coisas naturais do que aquelas que forem verdadeiras e suficientes para explicar as suas aparências. Portanto, aos efeitos naturais, devemos, na medida do possível, atribuir as mesmas causas. Aqui, além de você ter uma similaridade com o método do Descartes, aqui o que o Newton está fazendo é defendendo a generalização que ele fez dos fenômenos terrestres como os fenômenos celestes. Porque até então, né, desde os gregos, se pensava que a Terra tinha certas leis e que fora da Terra o universo funcionava de outra forma, né? Que a Terra era de um jeito e os céus de outro, digamos assim. E o Newton foi o cara que falou que não, que as leis da física são universais e valem para tudo. E para ele, mais especificamente para essa regra aqui, é que ele unificou tudo com base na gravitação universal, que justamente tem universal no nome porque vale para tudo. Então, para ele, não é só os planetas que orbitam por causa da gravidade. A gente atrai os planetas, a gente se atrai entre si, né? Ele até a óptica, ele explicava a reflexão e a refração, com a refração, que é quando a luz absorve o meio e desvia, com uma força atrativa, a reflexão, que a luz bate e volta, com uma força repulsiva, né? Então ele explicou tudo por meio de forças de atração, né? Ou atração negativa, que é repulsão. E aqui ele está defendendo que você tem que fazer isso mesmo, que é assim que as coisas são. Certo? Porque é mais simples, né? Você inventar o mínimo de coisas possíveis para explicar as coisas para mais próximo de estar certo. Entra aqui no da navalha de Ockham, né? Que eu tenho um vídeo aqui no canal Forte, vocês podem ver. Vai ter card e link no comentário fixado, tá bom? Mas enfim, seguindo para a regra 3, ele diz que as qualidades dos corpos que não admitirem nem aumento nem diminuição de grau e que se concluir pertencerem a todos os corpos ao alcance dos vossos espeletos, devem ser tornadas como sendo as qualidades universais de todos os corpos. Então aqui ele está falando isso. A gente não tem como fazer experimentos com os planetas. Mas se na Terra as coisas funcionam assim, e a gente mexe tanto para menor quanto para maior ainda dá certo, então vale para tudo também. Não tem por que achar que não vale para tudo. Se vale para tudo que a gente pode testar, deve valer porque a gente não pode testar também, né? Inclusive o Newton faz muito isso e foi muito criticado por supor coisas microscópicas com base em coisas macroscópicas, né? Ele não fez isso só para coisas grandes, ele também fez para coisas pequenas com base no que dava para testar aqui da Terra, né, experimentalmente. E a última regra, né, eu diria que a mais importante e que mais mostra, né, o método científico é essa, né? Então, na filosofia experimental devemos encarar as proposições inferidas a partir dos fenômenos por indução geral como sendo precisamente ou aproximadamente verdadeiras, a despeito de quaisquer hipóteses contrárias que possam ser imaginadas, até que ocorram outros fenômenos pelos quais elas podem ser tornadas mais precisas ou suscetíveis a exceções. Devemos seguir esta regra, de que o argumento por indução não pode ser evitado por hipóteses. Então, esse é o negócio. O Newton, ele era um experimentador genial.
Newton tinha uma precisão desgraçada nos experimentos que ninguém mais tinha naquela época. Teve várias pessoas que demoraram para aceitar a teoria do Newton que não conseguiam replicar os experimentos, de tanta precisão que o Newton tinha. Mas, enfim, o que o Newton está falando é o quê? Se eu apliquei o método científico, fiz teste, experimento, observação, usei um método bonito, um método formoso, cheguei no meu resultado. Você não pode falar, mas se isso for assim, o que você está falando está errado. Você falar, meu amigo, não significa nada. Se você quer, você pode e você deve questionar a ciência. Aí você não questiona com base em hipótese, você questiona com base na ciência. Para você refutar ou contestar um resultado científico, você precisa fazer uma ciência melhor. Se a gente tem a sombra da Terra na Lua, no eclipse, se a gente vê o casco do navio sumindo no horizonte, a gente tem tudo para saber que a Terra é esférica. Não adianta você falar que a Terra é plana e fazer várias hipóteses. Os próprios terraplanistas pegaram duas tábuas, três na verdade, duas com um buraquinho na mesma altura, naquele documentário do Netflix, para passar o laser. Se a Terra fosse plana, ia passar os dois funinhos, chegar no equipamento lá atrás, né? E é o que eles esperavam que acontecesse, segundo as hipóteses deles. Só que não foi o que aconteceu. Não adianta você ter hipótese que a Terra é plana, você mesmo vai lá fazer o experimento e dá errado, porque a Terra não é plana. É isso aqui que o Newton está falando. Isso aqui é o rigor da ciência. O Newton está falando, hipótese não serve para nada sem fundamentação experimental, sem fundamentação e base empírica, certo? É isso que o Newton tá falando. Então, apesar dele negar que ele faz hipóteses, né? Ele está falando da indução e da hipótese. Mas o papel da hipótese era você testar experimentos para fazer uma inferência melhor, certo? Então, que seria o contraditório o Newton falar que não faz hipótese. Porque ele segue o método indutivo e parte do método indutivo é você fazer uma generalização hipotética. Você faz uma hipótese para tentar generalizar, né? Então, vou dar um exemplo que eu dei na aula, que é o exemplo da lagosta, né? Então, se eu perguntar qual que é a cor da lagosta, você provavelmente vai responder que é laranja ou vermelha, que seja. Eu vou perguntar todas as lagostas, aí você pode ou não saber que uma lagosta a cada não sei quantos milhões de lagostas é azul. E você pode passar a sua vida inteira pescando lagosta e só ter pescado lagostas vermelhas. Isso não significa que todas as lagostas são vermelhas. Esse é justamente o problema do método indutivo que o Karl Popper vai falar depois, né? Mas não vou entrar aqui, só um adendo, né? Só um parênteses para vocês. Mas então, o método do Newton ainda é muito parecido com o método moderno, que é você faz observação, você cria uma hipótese, você testa essa hipótese experimentalmente para você validar. E você vai partir de pressupostos, né, de axiomas, para você criar hipótese. Você vai partir daquilo que já é sabido para você criar suas hipóteses que você testa com alguns experimentos e vai fluindo para você criar uma nova teoria. Mas então, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Porque hoje em dia o que se entende é que não tem um método científico certo. Você tem várias diferenças, até porque você tem as ciências humanas e as ciências sociais, que você não tem exatamente como fazer experimentos, não tem a mesma venacidade, né? Não tem como você atestar
natureza confiabilidade os seus experimentos, a forma de fazer experimentos muda. Então, o método muda, né? Mas então, pelo de método das ciências físicas, é muito parecido com isso aqui que eu falei do Newton, né? E que hoje em dia a gente chama de método hipotético dedutivo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Deixa o like aí, ativa o sininho para receber as notificações. Se inscreve, né? Se ainda não tiver inscrito. Que o canal voltou, galera. Agora que eu tô dando aula, eu vou sempre pegando coisas aqui interessantes e às vezes dando uma aprofundada lá e às vezes uma aprofundada menos, mas para trazer para vocês, né? Então é isso aí. Nos vemos na próxima. Falou!